Olá, sejam muito bem-vindos ao estúdio Mais Agro da Syngenta, central de conteúdos que leva informação de qualidade para você que é do setor do agronegócio. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e produtora rural. Nós estamos na Expo Direto, no Rio Grande do Sul, em Não Me Toque. E o assunto agora é falar de inovação e qualidade de semente. E quem está aqui comigo é o Carlos Henchiquet. Acertei? Acertou. Presidente CIDES, seja muito bem-vindo com a gente. Obrigado. E Frederico Barreto, diretor comercial CIDES, seja muito bem-vindo com a gente. Obrigado, Luísa. Eu já tenho um monte de dúvida e de perguntas, mas vamos começar falando da participação, do CIDES aqui na Expo Direto? Vamos lá. Nós estamos participando com as nossas 3 marcas, em 3 estandes separados, vizinhos aqui do nosso estúdio. A marca NK, a marca Nideira, ambas de sementes e marcas verticais. A NK totalmente focada em milho e a Nideira focada em milho e também em soja. E a Golden Harvest, que é a nossa marca de licenciamento, também presente aqui na Expo Direto. E por que 3 espaços? Boa pergunta, Luiz. Acho que primeiro porque as marcas têm identidades distintas, né? E a gente entende que os perfis de agricultores também às vezes variam. E esse relacionamento, por exemplo, da Golden Harvest com os multiplicadores, ter um espaço à parte pode ser relevante nesse sentido. Da mesma forma que cada agricultor, junto com a rede de distribuição das nossas marcas verticais, podem se encontrar separadamente, isoladamente, terem espaço para as conversas e reuniões. É um modelo para esse ano, a gente pode avaliar. O fato é que Syngenta, com as suas 3 marcas de sementes, está presente e próxima também da Syngenta Defensivos, proteção de cultivos. Vamos aproveitar e falar como que a Syngenta está trabalhando essas marcas no mercado? Então, Fred, quer abordar elas? Beleza, cubro essa então, Luísa e Carlos. Vamos falar primeiro da Golden. A Golden é a nossa marca para licenciar germoplasma de soja para multiplicadores de sementes. Eles vão fazer essa multiplicação e levar o agricultor, com as suas próprias identidades aí. E a Golden traz foco total da nossa empresa em desenvolver o germoplasma de soja, e a gente tem trazido novidades nesse sentido. Eu acho que a Golden, então, é o grande foco da nossa empresa na cultura da soja através do licenciamento de germoplasma. Quando a gente vem para as marcas verticais, a Nideira e a NK, vou falar primeiro da Nideira. Nideira nós vendemos milho e soja. Temos bastante presença histórica na soja, Luísa, Nessa região, então, nem se fala. Para quem é na Expo Direto, eu já trabalhei na Nideira anteriormente, em outro momento da carreira. Sempre os estandes muito lotados em função da competitividade do portfólio de soja da Nideira. Então essa fama, a presença nesse negócio é muito forte, e a gente quer reforçar isso junto aos agricultores com produtos lançamentos que a gente tem aqui no stand nessa safra. E a NK, com foco inteiramente na produção e comercialização dos nossos germoplasmas de milho. Então a NK é uma marca já bastante longeva, que saiu do mercado, retornou, e a gente está aí muito feliz em ver que a gente tem lançado produtos recentemente mais competitivos e que estão colocando a marca e a Syngenta em outro patamar de produtividade junto aos agricultores. Então para esse ano, por exemplo, a gente tem um produto chamado NK 501, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande promessa da empresa para posicionar junto aos agricultores que queiram realmente altas produtividades. Por quê? O que tem esse produto de especial aí? É um produto realmente com um teto produtivo elevado, e ele traz uma característica importante, que é a tolerância aos enfesamentos, que tem sido um dos grandes desafios do agricultor no Brasil inteiro, e mais recentemente chegando aqui ao estado do Rio Grande do Sul e a Santa Catarina também. Então é um produto que agrega nesses 2 sentidos: produtividade com proteção, algo que o agricultor pode acabar tendo mais tranquilidade no manejo e na condução da lavoura dele. Legal. E quando a gente pensa em semente, Carlos, é o início de tudo. Então, por que é importante, é desafiador esse momento?
Então, você está trabalhando com um ser vivo, né? Semente é um ser vivo, sobretudo. E é interessante que depois aí final dos anos 2000, quando as biotecnologias foram finalmente aprovadas no Brasil, nós tivemos então uma transformação desse mercado de semente, né? Ele cresceu em valor, cresceu em importância, como você falou, porque ele na verdade é o início e é o carreador de tudo, né? Você precisa de uma coisa fundamental para fazer agricultura: semente. Semente. Começa por aí. Então, e a semente é muito legal de trabalhar com semente. Primeiro, assim, que você precisa ser um técnico muito completo. Então, a gente vê assim os profissionais que trabalham com sementes vibram demais com a cultura, porque você participa com o agricultor desde lá do planejamento. Qual é o híbrido, qual é a variedade que ele vai plantar, em qual talhão da lavoura que ele vai colocar cada uma delas, qual é a época de plantio, como regula a plantadeira, a população de plantas, né? E você vai lá, e o manejo, que herbicida, que inseticida, que fungicida, e só vai terminar lá depois que você colhe a lavoura. Então é um ciclo aí de 6, 8 meses que o profissional de sementes fica envolvido com o agricultor, né, prestando toda essa assistência técnica. E, junto com isso, é o veículo todo do potencial produtivo. Todo ano, né, o produtor americano ele bate o recorde lá, já está em mais de 500 sacos por hectare de milho. Uau. No Brasil, bons produtores chegam a fazer 300 sacos por hectare. Então, isso mostra que a planta de milho tem um potencial incrível ainda para ser explorado. Por que nós não chegamos nesses 500 ainda? Eu acho que a primeira coisa, assim, a gente vive num país tropical, com todos os seus desafios, né? Então, desafios assim de pragas, de doenças, do próprio clima, né? Você tem às vezes noites quentes que tudo isso vão tirando um pouco do teto produtivo do material. Então é uma busca constante para altas produtividades. Então o potencial está na semente, mas o que você faz com ela, desde o planejamento até você colher, é que vai determinar o quanto você consegue chegar mais próximo a esse teto. E aí entra a importância do nosso time técnico, que aliás tem novidades, né? Que a gente está fazendo uma transformação nesse modelo de vendas, mas a importância da pessoa, do técnico de sementes, para explorar tudo que essa semente oferece. Eu não sei se eu faço uma ou outra pergunta, porque eu quero saber da transformação do modelo de negócio, mas eu quero saber também da parte técnica. Vamos começar por ela, Frederico. Como que o produtor ele faz essa escolha da semente? Como que ele sabe aquilo que ele vai plantar e que vai ser bom na área dele, enfim? Acho que essa pergunta é interessante, Luísa, porque o agricultor ele é um constante testador, né? Ele dificilmente vai colocar na sua propriedade em larga escala produtos que ele não testou primeiro para realmente entender a adaptabilidade desse produto na sua região. Então, daí a importância de fato a gente estar presente, levando as soluções, as inovações, para que ele possa então fazer o teste na sua propriedade. Então esse é o primeiro ponto, é teste, né? Ele leva muito em conta, obviamente, o potencial produtivo, porque no final do dia esse é o pagador de contas, é o quanto dá a linha final, e a produtividade é o maior maximizador de rentabilidade. Porém, como eu falei antes, e o Carlos completou aqui, o tema de estarmos num ambiente tropical exige inúmeros manejos, né, que talvez outras regiões, como a Argentina, que está mais ao sul, né, um clima mais temperado, ou Estados Unidos e Europa também, não precisam, principalmente no que diz respeito a fungos, né, bactérias e os insetos, que têm múltiplas reproduções, ciclos de vida no ano, diferente, por exemplo, do que é nos Estados Unidos, quando a neve realmente consegue parar, né, essa reprodução. Então as resistências tanto das ervas daninhas quanto das pragas aqui no Brasil, das doenças, acaba sendo muito mais forte, e isso exige um manejo muito mais cuidadoso. Quando ele encontra um germoplasma que entrega produtividade, mas também permite a ele
uma defensividade, uma proteção contra esses principais intempéries, ele tende a encaminhar sua decisão para esse lado. E recentemente, o agricultor tem olhado muito para o ciclo das culturas. Como ele busca fazer duas culturas, né, dois plantios no mesmo ano, aproveitando safra e safrinha, no Rio Grande do Sul às vezes milho e soja, ou soja e soja, em outras regiões soja e milho, né? A gente acaba tendo uma necessidade de entregar para o agricultor esse terceiro pilar, né, de ser o mais rápido possível para que ele aproveite as melhores janelas de plantio e de colheita de ambas as culturas que ele for plantar, e com isso maximiza a sua rentabilidade. Então é uma decisão complexa, que leva em conta, sem dúvida nenhuma, esses três pilares, produtividade, defensividade e ciclo, mas que ele precisa testar para se sentir seguro. Em soja, o agricultor, por ter mais experiência, sermos um país sojicultor, geralmente ele arrisca mais, ele é mais corajoso, ousado. Em milho, uma cultura um pouco mais técnica, um pouco mais exigente de manejo, acaba que ele testa mais vezes ou mais produtos, ele olha muito para o vizinho, para consultores, enfim, para tomar decisão. Mas é uma decisão muito guiada pela parte técnica. E aí é um cenário muito complexo. Vocês dois citaram a questão de estarmos em clima tropical, né? Eu tive a oportunidade de visitar uma sementeira e eu fiquei impressionada. E eu fiquei pensando, cara, o clima hoje vai afetar essa semente. Como que funciona isso na prática? O produtor, ele às vezes fica desconfiado ao adquirir uma semente. Como é que é isso? Eu acho que tem tenho certeza, tem uma coisa determinante para a qualidade que são todos os testes que você faz. Então, a semente, a gente costuma dizer, não tem semente nova, não tem semente velha, não tem semente, ou tem qualidade ou não tem. Obviamente que o clima interfere bastante, né, na qualidade, mas no final das contas a gente não muda os padrões e os rigores dos testes. Então, em anos muito difíceis, o que acontece é que a indústria acaba ficando com menos disponibilidade de sementes para o mercado. Em anos melhores, há uma sobreoferta. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Qualidade, ela é inegociável. Curiosidade minha, a gente viveu 2 anos de seca aqui, grande e forte no Rio Grande do Sul. Isso impactou nessa qualidade da semente? Não. Eu acho que impactou bastante na disponibilidade. Tá. Tanto que muitos produtores de semente de soja daqui tiveram que ir lá para o Tocantins, por exemplo, no inverno fazer recuperação de volumes, né, aproveitando a beleza do nosso clima tropical e poder produzir lá no inverno. Né? Então, sim, impactou. Uma empresa como a Syngenta, não tanto, porque a nossa produção de milho, por exemplo, ela está localizada lá no Brasil Central, uma unidade de produção em Ituiutaba, sua terra, Minas Gerais, e a outra em Formosa, Goiás. E a gente produz praticamente o ano todo, 2 ciclos, tanto no verão quanto no inverno. Então também você mitiga essas questões que o clima lhe impõe, né? E aí vamos tocar num assunto, então, qual que é a importância da pesquisa nesse processo da semente, né? Não, acho que a pesquisa, assim como em qualquer das indústrias do agro, né, onde a gente fala, por exemplo, de proteção de cultivos, onde a inovação, e aí a Syngenta é líder em inovação e proteção de cultivos também, a pesquisa é fundamental. Existe uma diferença interessante entre como funciona o processo de desenvolvimento de produtos entre defensivos e entre sementes. Defensivos têm um processo muito mais global de desenvolvimento de moléculas e inovação, obviamente buscando atingir as pragas-alvo, as doenças-alvos das principais regiões do mundo, né, dos principais mercados. Já em sementes a gente tem um desenvolvimento local de germoplasma. Nós dificilmente vamos conseguir achar o produto ideal para o agricultor brasileiro ou gaúcho, né, fazendo pesquisa de germoplasma nos Estados Unidos. Agora, obviamente, a gente traz características e estarmos presentes no mundo inteiro nos permite isso, trazer características de genéticas de várias regiões do mundo para adaptarmos as condições locais. Então, nós temos centros de pesquisa em sementes espalhados em regiões importantes do Brasil que nos permitem, para o sul, trazer as características mais necessárias para essa região, para o cerrado, mais para aquela região. Isso tanto para milho
quanto para a soja. Então, é fundamental termos um programa de pesquisa robusto em termos de diversidade de germoplasma, para que a gente encontre essas soluções de maneira mais acelerada e com alto potencial produtivo, mas também é importante que a gente tenha o recurso certo alocado no lugar certo. Não adianta querer pesquisar de tudo. Então, o nosso processo de desenvolvimento passa por uma definição clara de qual é o nosso alvo, quais são os produtos que a gente gostaria de ter daqui 5 a 10 anos, e aí a gente passa a desenvolver isso localmente. Ponto importante, para fechar o tema da pesquisa, é que para uma genética nova chegar ao mercado, leva no mínimo 5 anos. Então, a gente fala de 7 a 8 como média. Os processos de melhoramento genético vêm avançando muito com edição gênica e tudo mais, para que isso seja acelerado com qualidade, né? Mas realmente, nós não, todo ano a Syngenta, através das suas marcas, lança inúmeras variedades ou híbridos, e isso é resultado de um trabalho que começou provavelmente há mais de 5 anos atrás, lá numa dessas estações de pesquisa. Maravilha. Eu queria adicionar um ponto importante aqui ao Fred. Ele falou da importância de você estar estrategicamente bem localizado num país continental que é o nosso, né? Então, assim, a Syngenta, ela possui 5 estações de pesquisa, começando do sul para o norte. A primeira está em Cascavel, que é responsável por todo esse ambiente mais temperado, mais sulista. Depois nós vamos para Uberlândia, que, aliás, Uberlândia no passado recebeu um prêmio de Centro de Excelência de Inovação para a América Latina. Então, é um centro fantástico que a gente tem. Depois nós temos Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, soja e milho. Depois nós vamos para Palmas, Porto Nacional, que continuamos investindo, né? Começamos alguns anos atrás, focado em soja, para acelerar, para melhorar a nossa produtividade em soja. E aí nós temos algo parecido para milho lá em Aracati, no Ceará. Que também tem toda a parte de introgressão de novos traits e também serve de apoio para outras regiões do mundo. Vamos agora falar do modelo de negócio? Não esqueci. Vamos. Qual é a novidade que está chegando? Então, acho que aqui nós vamos fazer um jogral aqui. Não posso roubar a carteira do meu diretor comercial, né? Então, já que é o projeto dele. Mas eu acho que logo que a gente chegou aqui há 6 meses atrás, uma dos raios-x que a gente fez é justamente isso, né? A semente, diferente do defensivo químico, tem alguns pré-requisitos com relação ao profissional de vendas. Um deles é que esse profissional de vendas ele finque raiz em determinada geografia, na comunidade, que ele viva o dia a dia, que ele fique lá até se aposentar, que aquilo seja um estilo de vida para ele. Os modelos comumente usados pela indústria são de RTV, funcionários, que é porta de entrada para quem quer fazer carreira em companhias. E está tudo certo. Só que eu não consigo, muito difícil, tá? Com raras exceções, ter um RTV que fique 5, 8, 10, 20 anos no mesmo local. Então, essa é lembra que eu te falei dos 8 meses Sim. acompanhando o ciclo da cultura? Então, Precisa. Mas eu vou deixar para o Fred contar um pouquinho mais a história, onde a gente está e os objetivos, no final das contas, disso tudo. Bom, Luiz, acho que primeiro, pegando o gancho do Carlos, né? A longevidade do profissional de vendas em sementes é muito importante por alguns aspectos. Um deles, o Carlinhos já falou, né? Exige muito acompanhamento do manejo durante esses meses da cultura. E o ciclo do agro é longo. Então, você só tem experiência sobre o posicionamento de um determinado produto se você vivenciar alguns ciclos. Então, 2 safras, muitas vezes, não equivale a quase nada, porque uma safra pode ser chuvosa e a outra seca. Clima. E o posicionamento de um germoplasma varia de acordo com a condição climática. Então, diferente de uma aplicação de um químico, que talvez seja um pouco mais efetivo com a dosagem adequada, em posicionamento de sementes, você precisa ter essa
convivência com o ambiente, para você entender como você vai desviar dessas situações de risco para a produtividade do milho ou da soja. Então a longevidade entra nesse cenário, e aí o modelo de franquias ele é muito aderente à longevidade, porque a gente busca um perfil de um empreendedor que realmente quer fazer a sua vida, como o Carlinhos falou, né, o estilo de vida, fazer como vendedor de sementes de uma determinada empresa. Então, a gente tomou essa decisão na virada do ano, é uma decisão ousada, arrojada, porque nós temos agora até o final de abril para realmente fazer a implementação desse processo. Nós abrimos 142 territórios de franquia no Brasil entre as duas marcas. Franquia? Isso. Eu nunca vi franquia no agronegócio, eu acho que a inovação é grande mesmo. Na verdade, não é uma inovação, já existem algumas empresas trabalhando nesse sistema de franquias, no Brasil inclusive, e no setor de sementes. Ele é um modelo muito parecido na prática com um sistema de representação comercial, porém com uma lei mais moderna que permite às duas partes um alinhamento de planos de negócio muito mais interessante. E esse foi o motivo da gente ir para esse caminho também de franquias e não representação. Legal. Então, dos 142 territórios que a gente abriu, a gente teve quase 1.000 inscrições. Foram 960 inscritos, né? Sendo que uma boa parte de internos da própria Syngenta, desejando fazer parte desse processo, se tornarem empresários do setor, né? E nós estamos caminhando no processo de conversas de negócio, né, de discussões de negócio com esses interessados, para que até o final de abril a gente faça a contratação desses 142 territórios e esteja lançando as campanhas ou andando as campanhas com um modelo já implementado. É um projeto arrojado, desafiador, mas a gente tem uma equipe muito sólida interna, temos apoio também externo para que a gente conclua no tempo e com a qualidade que a gente deseja nessa seleção. E vai ser de sucesso, lógico. Eu já sei que vocês estão recém-chegados, né, na Syngenta, mas eu queria que, assim, para a gente fechar, o que mais apaixona vocês nessa área da semente, né, há tanto tempo? Quanto tempo já trabalhando com isso? São 32 anos trabalhando com isso, 34 anos de formado, 32 nesse ramo de sementes, e tive uma passagem para uma outra área de arroz no passado, e também nascido e criado no meio rural. Então, eu acho que a agricultura toda, ela é apaixonante. Eu acho que estar num segmento com uma missão tão nobre, né, de matar a fome do mundo e produzir mais e melhor, é muito bom. E, particularmente, estar no Brasil é um privilégio, é uma bênção, né? O celeiro do mundo, poucos lugares do mundo têm a condição da gente incrementar em área plantada, em aumentar a produtividade. Não precisamos derrubar nenhuma árvore da Amazônia para fazer isso. E a outra coisa é ver todo o desenvolvimento técnico que aconteceu na agricultura e, digamos assim, o quanto que os agricultores evoluíram. Eu me lembro muito bem ir para os Estados Unidos, na famosa Farm Progress Show, há 20, 25 anos atrás, e olhar assim, nossa, os Estados Unidos está 20 anos na frente do Brasil. Hoje eu vou para lá, venho numa feira dessa aqui como Expo Direto, a gente não deve absolutamente nada, o agricultor brasileiro não deve absolutamente nada para nenhum outro, de nenhuma parte do mundo. Pelo contrário, vem muita gente aqui, acho que são 80 países que vêm visitar a Expo Direto. São mais de 70 países. Então, em busca de quê? De tecnologia. Tecnologia. Que os danados dos brasileiros estão fazendo de diferente, que são tão competitivos. Então, tudo isso aí dá uma motivação muito grande. E é verdade, porque hoje os Estados Unidos, né, ele está estagnado na produção de soja, de milho. Eles não conseguem mais aumentar a produtividade. E eles querem entender também por que o Brasil aumenta. Todo ano é recorde de produtividade. Né? É isso aí. É incrível. E para você? Para mim, depois de 23 anos também, né, comecei muito jovem em sementes. Na verdade, meu primeiro emprego foi uma empresa de sementes e desenvolvi minha carreira nesse segmento. Tive convivência com proteção de cultivos também recentemente
mas entendo que o negócio de sementes ele me leva para um lugar de conforto pela simplicidade da relação com o agricultor. Sementes é uma paixão do agricultor também. O agricultor gosta de se relacionar com a cultivar de soja de preferência dele, com o híbrido de milho que ajudou ele a sair de uma incerteza, né, financeira muitas vezes. Então essa conexão do agricultor com o híbrido e com a cultivar, né, das sementes de milho e soja, por exemplo, e de outras culturas, é apaixonante, porque remete a uma simplicidade do agro, que é por si só uma coisa muito bacana, mas também ao fato da gente sentir um pertencimento no desenvolvimento dessas comunidades rurais também e das pessoas, né? Então quando a gente vê um agricultor bem sucedido, seja ele um pequeno agricultor de minifúndio ou um mega agricultor, um mega farmer lá dos Cerrados, por exemplo, a gente perceber a prosperidade que o agro, né, permitiu e que a gente participa disso de uma certa forma, recomendando, buscando inovação, estando junto a ele no manejo dessa cultura, isso realmente é o que motiva e que me dá esse gás por sementes, né? E é verdade, é incrível essa fala tua, porque o agro brasileiro, ele permite essa sustentabilidade da cadeia, seja pequeno, médio ou grande, o que muitas vezes a gente não vê em outros países aí, ó. Eu vejo na produção de café, que a gente é tão cobrado por essa sustentabilidade, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio, foi incrível, né, ter essa oportunidade de conhecimento compartilhada, mas também desejo muita sorte nessa jornada aí, que todos os projetos sejam cada vez mais sucesso. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, Luísa.